Vamos lá, então. Dia 11 de setembro, 8h15 da noite. 8h15 nada, 9h15 já, né? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o exercício prático. Vamos fazer aqui bem rapidão. Isso aqui é muito, muito, muito simples. Essa parte aqui, a gente tem 2 páginas, formulário e o arquivo PHP. Nesse arquivo PHP, a gente vai receber as variáveis desse primeiro arquivo via post e vai fazer um reajustezinho aqui em cima de 12%. Então, esse primeiro exercício aqui, ó, é aquele básico, aquele feijão com arroz que tem que saber fazer. Porque se não souber fazer, simplesmente vocês não dão continuidade com nada. Então, quem fez, parabéns. Quem não fez, tem que fazer, mesmo assim. E quem fez e teve dificuldade, vamos continuar treinando, que é muito simples até. Vocês vão perceber aqui que é muito, muito, muito fácil. Então, vou criar uma pastinha aqui nova. Criar aqui. Se for um arquivo, né? É x06. E vou criar aqui, ó, um arquivozinho com form.php. Poderia estar como HTML também tranquilamente, né? Exclamação aqui, colocar aqui código HTML5 padrão. Vamos colocar aqui, ó, formulário e reajuste. E aqui, ó, a gente vai montar essa folha de pagamento aqui de forma bem simples. Vamos seguir mais ou menos esse modelo que está aqui. Então, tem um título aqui, folha de pagamento. Depois, a gente entra aqui com o elemento form. O action, a gente coloca a página que vai receber esses dados. Eu vou colocar aqui uma página que vai chamar reajuste.php. O nome do arquivo aqui é importante para a gente criar o próximo arquivo depois. O método de envio, isso aí foi definido lá pelo exercício, que era post. Então, isso aqui a gente tinha que observar porque estava escrito aqui, ó, o formulário vai ser enviado via post. Essa informação aqui é importante. Então, a gente tem que passar o nome e o salário. Então, vamos colocar aqui, ó, nome, 2 pontos. Input type text, name, nome do campo, nome. Nesse caso aqui, é o seguinte, a gente tem como colocar nome 1, 2 e 3, seria uma forma mais fácil. Ou se vocês quiserem, é possível também fazer o uso de colchetes. Para ficar um pouquinho diferente, eu vou usar colchetes aqui, beleza? Porque aí vocês vão entender. A gente vai criar um array dentro do HTML também, que isso aqui é algo possível. Se vocês não fizeram assim, não tem problema. Isso aqui é uma forma um pouquinho mais avançada do HTML. Eu não mostrei para vocês isso. Pode ser que alguém tenha feito. Então, vamos fechar aqui. Até é bom que vocês aprendem uma forma nova, né? E aqui, vamos colocar salário. O type. O salário, por mais que seja número, eu vou colocar texto também. O ideal é que a gente formate isso aqui com uma máscara de entrada através do JavaScript. A gente não está preocupado com isso aqui, mas se fosse o caso, a gente poderia utilizar uma máscara de entrada do JavaScript aqui. E uma coisa que vocês vão perceber que a cada campo desse aqui, ó, vem uma barrinha dessa. Uma barrinha dessa
é uma linha horizontal, que a gente dá o nome aqui de HR. Ela não tem início e fim, ela tem uma barra única, né? Então por isso ela finaliza desse jeito. E aqui, ó, eu vou copiar, vou colar e vou colar. Então, nome, salário, nome, salário, nome, salário. E aqui vocês vão perceber que o nome da variável, ele é o mesmo e está com abre e fecha colchetes. Seguindo aquela mesma ideia que a gente viu lá no PHP, o HTML vai trabalhar isso aqui como se fosse 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. E aqui embaixo, a gente vai colocar o botão de disparo, que é do tipo submit, e está com texto calcular. Ok? Texto calcular. Você usou o que? Number? O Number, ele colocou números reais com vírgula. O salário pode acontecer isso. Eu posso ter um salário quebradinho, né? Se ele leu número real, ok. Agora, se não, é como eu falei aqui, é mais interessante usar uma máscara de entrada de dados, que a gente utiliza um scriptzinho em JavaScript para fazer essa formatação. Não é objetivo nosso aqui, mas depois, se for o caso, a gente pode fazer, né? Agora, nesse momento, vamos trabalhar essa ideia aqui. Uma das coisas que vocês vão perceber é que aqui a gente somente tem duas variáveis, que é nome e salário. Eu não tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis variáveis. Eu tenho apenas duas. Como a gente usou o abre e fecha colchete, isso aqui para receber os dados depois vai ser muito mais fácil. Beleza? Então, essa ideia aqui vocês podem usar para várias outras coisas. Principalmente porque eu poderia ter 10 funcionários aqui, eu poderia ter um botãozinho aqui, ó, mais, acrescentar mais. E esse outro conjunto que apareceria, eu poderia só colocar nome, abre, fecha colchete. Salário, abre, fecha colchete. Vocês entenderam mais ou menos a ideia? É como se fosse uma caixinha oculta. Quando eu clicasse em mais, ele ia adicionando aquele conjunto lá dentro da página. É totalmente possível de fazer isso. Eu consegui fazer, inclusive, com envio de arquivo. Às vezes a pessoa precisava lá fazer 3 uploads. Já aparecia lá 3 botõezinhos para adicionar. Só que ela precisava mais. Ela clicava no botão mais e aparecia outros botões para anexar outros arquivos. Então, é totalmente possível fazer isso aqui. Usando essa mesma ideia que a gente está usando aqui, ó, de forma bem simples. Essa outra página chama reajuste, certo? Então, o outro arquivo aqui tem que ter um nome de reajuste. Eu não posso criar um arquivo com nome diferente para receber esses dados, porque senão vai dar um erro de arquivo não encontrado. Então, vamos criar a página aqui. Colocar aqui, ó, folha de pagamento reajustada. Esse exercício realmente era simples. Né? O negócio é que foi início de prática para vocês. Então, acaba que leva um pouquinho mais tempo no início, mas depois vai ficar mais fácil. Como eu falei, quem teve um pouquinho de dificuldade, vamos treinar mais para ficar craque nisso aqui, que isso aqui é bem tranquilo. Beleza. Com o tempo fica tudo fácil, né? Nós temos, como eu falei, apenas duas variáveis aqui para a gente receber, variável nome e salário. Então, a gente já sabe
que é uma estratégia, não é obrigatório, mas estratégia de a gente usar aqui, ó, se está setado post nome, então a variável nome vai ser igual ao post nome. Se não, nome é igual a vazio. Por que que eu estou colocando essa verificação aqui? Para evitar erros na hora de abrir esse arquivo reajuste.php. Então, mesmo se não existir o post dessa variável nome, a gente vai verificar. Se tiver dado, a gente captura esse dado. Se não tiver dado, ele simplesmente vai receber um valor vazio. Outra coisa que a gente pode fazer, ao invés de colocar aspas em branco, a gente pode colocar um array vazio. Por que um array vazio? Isso aqui vai ser um array. Se a gente não colocou aqui, ó, nome, abre e fecha colchete, isso aqui vai ser um array. Então, aqui, ó, nome vai ser um array também. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa para salário. E 7 post salário. Então, o salário vai ser igual a post salário. Então, salário vai ser igual a um array vazio. Tranquilo até aqui? Sim, né? Formulário simples. Os dados são duas variáveis apenas, porque eles estão em formato de array. Mais uma vez aqui, eu vou até selecionar aqui, ó, nome, abre, fecha colchete, abre, fecha colchete, abre, fecha colchete, salário, abre, fecha colchete. Todos com o mesmo nome. São duas variáveis com o mesmo nome, certo? Então, é um vetor em HTML. Você sabia que podia fazer isso? Né? Demorei a descobrir isso também. Depois que eu descobri, foi batendo cabeça fazendo essas coisas que eu falei com vocês, que às vezes a gente quer acrescentar um botão para adicionar lá outros elementos e eu vi que tinha essa forma de fazer. Beleza. Reajuste. .php vai mostrar a folha de pagamento e vai mostrar esses dados aqui, que seria o quê? O nome da pessoa. Olá, boa noite. O salário, o novo salário seria um valor reajustado em 12%. Então, reajuste em 12%, a gente faz um cálculo simples, que é uma multiplicação de o valor vezes 1,12. Vocês sabem por quê, né? Não preciso explicar isso detalhadamente não, né? Sim, gente? Sim, sim. 1,12 é mais fácil, muito mais fácil. Aí você somou com o valor. Dá no mesmo também. Você pode multiplicar por 0,12, que vai dar só o valor que vai ser aumentado, e você soma com o valor original. Quando você multiplica por 1,12, ele já vai dar o resultado direto. É. Então vamos lá. Então nós vamos fazer uma trilhazinha aqui, ó, de estrutura de repetição. A gente vai girar os dados que nós temos para montar isso aqui. Então vai ser assim, ó. Tem necessidade de ficar
repetindo o código aqui muitas vezes. É muito rápido até. Porque a gente vem aqui, faz o seguinte, ó, dar um for each. Para eu ter salário, eu tenho que ter nome, certo? Ah, tá. Uma coisa interessante aqui, ó. Vocês vão colocar aqui, ó, required. Seria o quê? Requerido. No campo HTML. Para que a gente coloca isso aqui? Para obrigar o usuário a preencher esse campo. Então, obrigatório para todos esses campos aqui. Beleza? E aqui a gente vai dar um for each no nome as... não, vou fazer o for each não. For each aqui vai me dar trabalho. Eu vou fazer for comum. Vou colocar aqui, ó, i vai ser de 0 até i menor, boa noite, menor do que len nome. Len a quantidade de elementos que tem dentro do vetor, viu? Então, como eu vou precisar do índice aqui, porque eu tenho dois vetores, é o vetor de salário e de nome, é melhor a gente usar o for do que o for each. Na prática, vocês vão entender isso aqui com mais detalhes. O len está dando erro, eu vou usar o size of. Size of. De vez em quando a gente está escrevendo a linguagem, aí a gente fala assim, ó, isso aqui vai dar certo. Provavelmente no JavaScript ia dar, com len, só que no PHP ele não está aceitando. Então, vamos mudar a palavrinha aqui. Ele está forte mesmo. Eu vou falar com o João. Ó, João, você está usando muita, muita água sanitária aqui nessa sala. Ele está forte. É. Então, aqui, ó, para ir de 0 e vai até menor do que o tamanho do nome. Então, se eu tiver 3 nomes lá, vai de 0 a 2. Então, 0, 1 e 2, que é o que a gente precisa mesmo. E mais, né, um incremento, beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu quero mostrar isso aqui, ó, o nome, o salário e o novo salário. Então, a gente dá um eixo nome, dois pontos, pontinho, nome, colchete, i. Colchete i por quê? Porque é o nome 0, primeiro nome. Pontinho, BR para quebrar a linha. Depois, eixo salário, pontinho, salário, i. E aí também vai ser o primeiro salário. E agora, o novo salário vai ser igual a o salário vezes 1,12. Em horizontal, pronto. HR, tá certo. É, essa linha aqui, ó. Horizontal. Então, pronto, é só isso aqui. A gente já consegue rodar esse exemplo bonitinho aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Localhost web 2, exemplo
06/form.php. Apareceu aqui, ó. Tem formatação, né, gente? Então tá legal, assim, bonitinho, mas dá para rodar. Vamos olhar aqui, ó. Folha de pagamento. Nome: João. O salário de 2.000. Maria, salário de 3.500. E Caio, um salário de 1.500. Vamos clicar aqui no botãozinho de calcular e a gente tem um resultado aqui, ó. Folha de pagamento. João, salário de 2.000 passa para 2.240. Maria, 3.500 passou para 3.920. E o salário de Caio passou para 1.680. Beleza? Então tá um resultado bonitinho aqui. E com certeza esse código aqui foi muito mais simples do que vocês fizeram. Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Vocês devem ter quebrado a cabeça para fazer isso, né? Mas é fácil. Nós mostramos aqui que é fácil. Vocês viram aqui que facilitou bastante a gente usar o array. Então aqui, ó, array, bonitinho, mandou os dados lá em duas variáveis apenas. A gente recebeu duas variáveis, fez a repetição dos vetores e mostrou o resultado de forma que a gente não precisou ficar copiando e colando o código aqui. Qual é a grande vantagem? Que se a gente precisar fazer a manutenção desse código, a gente vai fazer muito mais fácil, de maneira muito mais simples. Um detalhe aqui, ó, que pode ser uma dúvida de vocês. Igual aqui, ó, a gente está imprimindo valores financeiros, certo? Pode ser que vocês vão querer falar assim, mas quando eu for imprimir um valor financeiro, eu vou colocar a marcação ali, 2.000, vou colocar 2.000,000. Seria aquelas casas decimais e os centavos finais. É possível formatar assim? Sim, tem função para isso. Então a gente pode utilizar funções prontas para poder fazer essas formatações. Vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente vai fazer isso. Vocês podiam ter feito isso, inclusive, em casa. Vocês tiveram mais tempo para fazer do que eu estou fazendo aqui agora. É? Mas tudo bem. A gente entende. É questão de experiência. Como eu falei assim com vocês. Isso aqui, gente, na prática é muito fácil. Depois que vocês estiverem mexendo com isso aqui, ó. Isso aqui é assim, ó. É muito de boa mesmo. Então, vamos pesquisar aqui. Quer ver, ó? Vou pegar aqui. Função, formatação, moeda, PHP. Então, tem algumas coisas que vocês vão achar prontas, outras coisas que vai bater um pouquinho de cabeça, mas funciona. Esse Money Format aqui, eu acho que eu já usei ele uma vez. Podemos tentar usar aqui também. Se a gente for reparar, tem muitas referências antigas até aqui, ó, mas ainda funcionam do mesmo jeito. Então, PHP, ele ajuda muito a gente nesse momento assim de que a atualização não é tão constante. Então fica mais fácil da gente acompanhar as coisas. Money Format. Essa função tornou obsoleta a partir de 7.4 foi removida. A partir da 8, o uso da função é fortemente desencorajado. Ó. Então, a gente não vai usar isso aqui não. Já que está usando... Ele está falando para usar format currency.
Ok. Formato corrente, né? Que é formato do. Entendi. Aqui a gente faz uma formatação padrão de acordo com a região que a gente mora. Tudo bem. Tem função já. Tem função pronta também. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar. Vamos lá, deixa eu fazer aqui então. Já que está segurando um pouquinho. Isso aqui é um objeto. É um objeto aqui, ó. Aqui é o formato de objeto, tudo bem. Aqui formato para criar lá um outro formato. Copiar e colar isso aqui, ó. Copia e colo. Vou vir aqui e vou fazer algumas modificaçõezinhas nele, né? Então, essa variável aqui, vou jogar aqui fora da estrutura de repetição. Acho que não tem necessidade de ficar modificando ela o tempo todo. Aqui provavelmente vai ter PTBR, acredito, né? Se não funcionar, a gente modifica aqui. E o eixo, aqui a gente vai ter salário em cifrão. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou atualizar aqui. Tá? Ele deu um erro aqui na. Ele está achando que a função não definida. Por que que isso aqui está acontecendo? Provavelmente. Não, não. É... Não. Passearam muito esse final de semana? Não? Muitos estudos, né? Tá certo. Aqueles projetor pequenininho para ver filme? Bacana. Qualquer coisa eu pego ali o number format aqui, acho que ele funciona ainda.
Ele tem um exemplo aqui, quer ver, ó? Deixa eu usar ele aqui. Lá tá falando que tá obsoleta, mas ele funciona. Aqui, ó. Ele tá imprimindo bonitinho. R cifrão. R cifrão. A gente deixa aqui, ó. Apaga isso aqui. Isso. Isso aqui a gente joga aqui. Novo salário. A gente finaliza ele aqui. Joga ele aqui. Isso aqui a gente pega ele aqui. Coloca aqui. Pronto. Olha lá, agora ele fica desse jeito aqui, ó. E colocamos R cifrão aqui também. Aí a gente tem aqui, ó, João, salário, novo salário, formatado bonitinho, da forma que normalmente deve aparecer. Quem chegou a fazer a formatação desse número aí? Vocês usaram o number format também? É. Então, number format funcionou aqui mesmo. Ah lá, mas ele tá falando do money, né? Foi do number, não. Money. Tá certo. Então, beleza. Tranquilo aqui, gente. Sobre a questão aqui da linha de crédito dos eletrodomésticos, como é que foi? Isso aqui também era muito fácil. Não tinha nada demais, não. A única coisa que vocês tinham que prestar atenção era no cálculo do valor da parcela de acordo com o salário da pessoa. Isso era importante, né? A classificação que aparece aqui, ó, ela é de acordo com o salário. Então, ela não tem nada a ver com o resultado, se você vai ser apto ou não fazer um empréstimo. Mas a classificação de acordo com o salário. Você pode ter uma classificação ouro, mas você não vai ter crédito aprovado. E o crédito depende diretamente do quanto que você vai pagar de parcela. Sim? Então, esse outro caso aqui é até mais simples, porque a gente tem informações pontuais: nome, salário, valor do eletrodoméstico e a quantidade de parcelas. Eu não tenho três itens para analisar, igual nós fizemos aqui. Nós criamos uma estrutura com vetores para poder resolver. Aqui, nesse caso lá, nem precisa. Então, aqui, ó, vamos ao próximo aqui, ó. Vamos criar um outro arquivo. Esse aqui eu vou chamar de form loja
eletro.php. Nesse caso, nós vamos colocar aqui, ó, Joaquins Shop. Análise de crédito Joaquim Shop. Análise de crédito do Joaquim Shopping. E vai ter um form. Esse form ele também vai ser via post, aqui não está especificado, mas vocês podem usar o via post. A página aqui que tem que ser um pouquinho diferente, né? Então eu vou chamar aqui de análise.php. E o método vai ser post. Beleza. Agora, campo que a gente tem nome. Quanto mais fizer, melhor. Eu já estava colocando o type nome aqui. Pode, né? Vai funcionar. Depois, a gente tem o salário da pessoa. Salário. O valor do eletrodoméstico. Então, o valor, valor do eletrodoméstico. Estou muito emocionado aqui escrevendo aqui. A digitação tá atrapalhada. Quantidade de parcela. Hoje tá bem forte. Acho que foi um dos dias que ficou mais forte o cheiro aqui da brinquedo, não. Quantidade de parcelas. Esses nomes de campo aqui são importantes, né? A gente já viu, porque é o que vai dar a condição da gente receber as variáveis na outra página. Então, a gente tem que saber direitinho os nomes que são colocados. Beleza? Salvei aqui o formulário. É interessante também que a gente coloca que esse campo seja requerido, ou seja, obrigatório. A gente vai preencher aqui bonitinho e vai colocar o nome, o salário, o valor, a quantidade de parcelas para fazer a análise desse crédito. Então, aqui nessa página que vamos criar agora, que chama análise.php, que tem que ter o mesmo nome que foi colocado aqui, a gente vai colocar o resultado dessa análise de crédito do Joaquim Shopping. Beleza. A análise aqui, ó, muito criteriosa, que a gente tem que... uma das coisas que eu não coloquei foi esse título, né? Mas tudo bem. É rápido. Pega aqui, coloca um H1 aqui, ó. Cola, fecha. Pegou aqui. Colou aqui embaixo. Salvou. Maravilha. Já tá ok. Agora,
vamos fazer aqui o que está pedindo. Então, a gente vai criar linhas de crédito para os clientes, ele vai financiar produtos de linha branca, geladeira, fogão e etc. A gente foi contratado para fazer o sistema de análise de crédito e ele falou que o atendente da loja vai digitar os dados do formulário que a gente já criou, sendo que o valor da parcela tem que ser no máximo de 30% do valor do salário. Aí, nesse caso, o cliente vai ser considerado apto para realizar o financiamento. Caso o valor seja superior a 30% do salário, ele não vai ser considerado apto, então ele vai ser inapto para realizar o financiamento. Esse aqui é o resultado da análise. Mostra o nome da pessoa, o resultado e a classificação é de acordo com esses salários aqui. Então, aqui, ó, já envolve mais a questão de verificação. É um exercício bem interessante porque trabalha algumas outras coisas. Então, aqui a gente tem a impressão do nome. Opa, coloquei um PHP ainda, né? E como a gente tem várias variáveis aqui, ó, a gente pode receber elas aqui de uma forma um pouquinho diferente. Vocês querem aprender a receber a variável de uma forma nova ou não? Vou mostrar para vocês aqui, ó, algo que acho que eu nunca mostrei para ninguém. Tô falando é sério. Aqui, ó, dou um for each post. S S chave valor. For each post S chave e valor. O que é isso aqui? O post é uma forma de envio, não é? É uma forma de enviar os dados através de uma forma oculta de uma página para outra. Quais são as variáveis que eu tenho aqui? Nome, salário, valor, quantidade de parcelas. Então é como se eu fosse assim, ó. Eu tenho post nome, post salário, post valor, post quantidade de parcelas. Beleza? São 4, não são? Mas podia ser 20, dependendo do formulário. Então, essa estratégia aqui, eu dou um for each post. Então, ele vai extrair tudo quanto é informação que tem no post. Se eu tiver 10 variáveis dentro do post, ele puxa as 10. Se eu tiver 20, ele vai puxar 20. Pouca gente sabe. Agora, quando eu coloco assim, ó, S, chave valor, eu estou falando o seguinte, que uma variável chama chave e a outra chama valor. Qual é a chave? É o nome, é o salário, é o valor da parcela e a quantidade de parcela. Qual que é o valor? O valor que a gente colocou. Se eu digitei aqui João para o nome, então João vai ser o valor. Estão viajando aí, né? Agora vamos lá. Vou dar aqui ó, um eixo. Vou fazer, senão vocês vão bater. Vou fazer isso não.
Só para vocês terem ideia aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, eixo, chave. Aí, aqui embaixo, colocar assim um pontinho, dois pontos. Vou colocar aqui, ó, valor. Só para vocês verem como é que funciona isso aqui. Daqui a pouco vocês vão falar assim, ó, por que não mostrou isso antes? Agora vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. X06. E aqui vou colocar form loja eletro. PHP. Nosso formulário sim tá aqui. Vou colocar aqui, ó, João, salário de João 2.000. Falo do eletrodoméstico saúde, é 2.000 também. E ele vai pagar em 3 parcelas. Clicar em analisar. Olha só. Já moscou aqui para mim. Nome João, salário 2.000, valor 2.000 e quantidade de parcelas 3. Então, aquelas informações que a gente mandou, eu consegui receber de forma mais simples, porque eu simplesmente coloquei elas dentro dessa variável aqui. Então, ela ficou girando aqui, ó, e a gente criou essa variável, né? De forma que fosse mais dinâmica. Isso aqui eu poderia ter 20 variáveis no formulário que a gente conseguia puxar todas elas de uma vez. E a grande diferença é essa aqui. É... Vamos lá. O que eu vou fazer aqui para ser utilizável essa estratégia que a gente usou, né? A gente vai criar uma variável. Eu criar uma variável aqui seria variável vai ser valores é igual a array. Gente, façam da maneira mais simples, viu? Assim, eu não estou entendendo dessa forma, não. Faz do jeito que é mais simples. Eu estou mostrando de outra forma porque eu sei que muitas pessoas já fizeram. Então, de certa forma, vocês têm que aproveitar alguma coisa diferente, certo? Então, valores é o nome que eu quis dar. Podia ser VAS, podia ser qualquer coisa. Mas, colocar aqui, ó, valores é igual a variável, a array, vazio. E aqui, ó, valores é igual a chave é igual a valor. Ah, mas para que eu tô fazendo? Você está fazendo isso aí? Vocês vão perceber o seguinte: nós criamos uma variável que era um vetor vazio. A partir do momento que eu dei o for each no post e extraí todas as variáveis que foram recebidas, a gente gravou esses valores nesse vetor vazio. Só que agora é um vetor associativo com chave e valor. Então, quando eu quero chamar o nome, eu simplesmente venho aqui, ó, e faço isso, ó. Eu dou um eixo valores nome. Ele vai mostrar o nome que eu tenho lá, ó. Lá, ó, João. Se eu quiser imprimir agora o salário, 2.000. Então ele vai puxando os valores da forma
que eu quero. Isso aqui, ó, eu vou comentar. Então, vou colocar aqui, ó, Ctrl, ponto e vírgula. E não vai aparecer mais. A única coisa que eu quero aqui, ó, é que esses dados sejam organizados de forma que eu possa usar. Qual é a grande vantagem disso? Eu somente vou trabalhar com dados que sejam recebidos. Então, facilita muito nossa vida, ó. Lá, João 2000. Agora eu posso trabalhar com eles do jeito que a gente precisar. Como é que está aqui formatado mais ou menos, ó? Então, análise de crédito, nome Kleber, né? Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Nome, dois pontos, Kleber, pontinho, quebra de linha, resultado. Resultado, nós vamos calcular o resultado aqui, né? Então, eixo, resultado, dois pontos. Resultado, a gente precisa fazer um cálculo simples, certo? Qual que é critério aqui? Que o valor da parcela seja igual ou inferior a 30% do salário do cliente. Então, a gente pega. Então, vamos olhar aqui. Como que a gente calcula o valor da parcela? A gente pega valor, parcela, é igual ao valores. Aí, no caso, vem aqui, ó, pega o valor, valores, valor, dividido por valores, quantidade de parcelas. Então, o valor da parcela é o valor do eletrodoméstico dividido pela quantidade de parcelas. Beleza? Agora, se o valor da parcela é menor do que valores salário, menor ou igual, né? Menor ou igual que salário vezes 0,3, que é 30%. Aí, nesse caso, a mensagem aqui do resultado vai ser apto a realizar o financiamento. Vocês estão captando aí? Apto a realizar o financiamento. Ponto e vírgula. Agora, se não, aqui vai ser apto a realizar o financiamento. Vai ser o contrário aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter isso aqui. Todos eles eu posso colocar o BR aqui no final para facilitar a impressão, né? Não ficar juntinho lá. E depois a gente vai trabalhar com essa classificação aqui. Então, a classificação dois pontos, ponto e vírgula, é uma verificação de valores do salário. Então, é uma sequência, né? Uma estratégia que eu falo com vocês aqui, que eu sempre uso também, acaba que a gente está entregando tudo. É o seguinte, eu sempre, quando vou fazer uma classificação de intervalo, eu pego o maior para o menor. Porque aí eu não preciso verificar a condição aqui, ó.
esses intervalos dessa forma. Porque normalmente o valor, se a gente começa do maior para o menor, quando ele começar a entrar dentro de uma condição, ele vai ser executada e não vai precisar mais ter uma outra condição. Eu vou fazer aqui, vocês vão entender na prática mais fácil como que isso fica. Então a gente começa sempre do maior para o menor. Essa é uma estratégia que eu uso para facilitar. Até o tempo de codificação normalmente é mais rápido quando a gente usa isso. Então, quando a gente coloca aqui, ó, se o salário for maior do que 6.000, maior, né? Sim, maior do que 6.000, então a classificação aqui vai ser platino. Agora, se o salário for maior do que 3.000, aqui está falando 3.001, beleza, então até 3.099, né? Então, beleza, então maior do que 3.000, ele já vai ser ouro. Aí eu não vou. Qual que é a sacada aqui, ó? A gente não vai usar aquele I intervalo, justamente porque está classificado do maior para o menor. Então facilita bastante na codificação. Vocês vão entender que na lógica, quando a gente for testar esse valor, ele nunca vai cair uma casinha errada, caso esteja classificado de forma correta. Não. Então, na verdade, está 3, né? 3.000, então maior ou igual a 3.000. E aqui, ó, para ficar fiel ao que está no exercício lá. Então, 1.001. E aqui a gente coloca prata. Agora, o else, que é a condição contrária até, né? Então, simplesmente a gente coloca else aqui, chama de bronze. Opa, pronto. Eu não preciso ter a condição de até 1.000. Até 1.000 é todo valor 0 até 1.000. Então, é else. Acima de 1.001, ele vai entrar aqui, ó. Então, isso aqui facilita muito, porque eu não preciso ficar usando duas condições para poder fazer a verificação. A gente salva aqui, ó. Atualizar a páginazinha. Vamos ver o resultado de João aqui, ó. João é inapto a realizar o financiamento. Classificação prata. Ele tem um salário de 2.000 que a gente digitou. O financiamento é de 2 também, em 3 parcelas. Então, 2.000 dividido por 3 dá 66 e 2.000, 30%, 600. Então, passou por R$ 66 aqui, ele não teve financiamento aprovado. Se ele tivesse um eletrodoméstico de 1.800, aqui ele já ia passar, ó. Olha lá, o João apto para realizar financiamento. Mas 1.850 já não vai. Aqui, ó. O número de parcelas é menor, mas se eu aumentar aqui agora já dá. O número de parcelas é maior, o valor da parcela vai ser menor também. Agora já passa. Beleza?
Vocês fizeram algo semelhante a isso? Ou dificultaram mais as coisas também? Ó, coloca isso na cabeça suas. Toda vez que vocês vierem isso aqui, ó, intervalos, começa do maior para o menor. Vai ordenando essa verificação, porque aí vocês não precisam fazer condicional dupla e evita erros, viu? Ajuda bastante. Essa é a estratégia que eu uso ó, já tem tempo. E às vezes o que acontece? Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa aqui, aí do nada eu paro e falo assim, ó, podia ter feito isso aqui desse jeito para poder ficar melhor. Então, quando a gente tem a oportunidade de passar, a gente passa. Hoje mesmo, eu já estou encerrando a aula aqui, quer ver? Vou mostrar para você aqui. Vou ver se vai abrir. Olha só. Hoje mesmo, passei um desafio na sala, mas eu falei, eu vou ajudar vocês fazerem para executar. Era uma classe sim de um carro que mostrava o consumo do combustível. Só que eu falei, ó, agora já que nós fizemos essa classe, eu quero que essa classe seja um pouquinho mais visual. Então, quando a gente roda ela, a gente visualiza isso aqui, ó. Tem o consumo da quilometragem por litro, nível do tanque, autonomia do carro de acordo com o combustível que tem. Então ele está vazio aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó. Vamos dizer que eu vou abastecer aqui com 50 litros, que é a quantidade máxima. Aí eu coloco lá e fica cheio. Então a autonomia aqui está dando 750. Como que a gente calcula isso? É a quantidade de litros vezes o consumo. Então, se a gente for olhar, às vezes são exemplos simples, mas que faz a gente pensar um pouquinho para resolver algumas coisas que no dia a dia acontecem. E é isso que vocês vão ter também no trabalho de vocês. Ah, eu vou andar 200 quilômetros aqui, ó. Se eu ando 200 quilômetros, a autonomia vai reduzir também. Lógico, né? Ela estava em 750, andei 200 quilômetros, passou para 550. E o consumo do combustível aconteceu. Então, reduziu o nível do tanque. Então, se eu ando mais 300, aí passa lá, autonomia para 250. Consumo do combustível também. Então, assim, algumas vezes a gente vai usar algo simples do dia a dia, mas que faz a gente pensar para poder resolver o problema. Beleza? E é isso que a gente está aqui para fazer. Beleza, gente? Vamos para casa. Próxima aula eu ajudo vocês a fazerem isso aqui. Quem não fez, entreguem até hoje, viu? Porque nós demos um prazo adicional que vocês pediram. Quem não entregou até hoje, eu não vou receber mais. Mas era possível, a gente já fez aqui dois. Só saúde. Mas eu tava falando com vocês aí. Se eu não tivesse falando,